Graça e paz. Nós temos estudado nas quarta-feira o Evangelho de Lucas, onde fala sobre o homem perfeito, e temos aprendido tantas coisas nesse Evangelho. E hoje, dando continuidade, estaremos estudando o verso 11 até o verso 24. Como diz a palavra, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar pó. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ó Pai amado, aqui está a tua bendita palavra. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos apresente mais e mais esse Pai amoroso, esse Cristo maravilhoso que morreu e ressuscitou por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Temos estudado esse Evangelho, e nesse capítulo que começamos a semana passada, e temos usado um dos comentaristas, que é o de Wesley, e ele dividiu em 3 partes esse capítulo, e ele fala sobre a alegria, E ele diz, semana passada, ele falou sobre a alegria de encontrar, que está entre o verso 1 ao verso 10. E hoje nós vamos ver sobre a alegria de voltar ao coração do Pai, de voltar a nos aconchegar com esse Pai maravilhoso. E semana que vem nós vamos ver sobre a alegria de perdoar, que vai estar do verso 25 ao 32. Quer dizer, veja que foi dividido, o Êxodo dividiu esse capítulo sobre essa questão da alegria. E a gente vê que essa alegria está em Jesus. Eu também. E ele colocou um tema para esse estudo de hoje sobre a alegria de voltar para o Senhor, de regressar aos braços do Pai. E eu também vi um tema interessante, que podia até usar, sobre a bondade de um Pai amoroso, porque só nesses versículos que nós lemos aqui, nós encontramos 8 vezes a palavra Pai, e 6 vezes a palavra Filho. Quer dizer, veja que a gente observa que é mais enfatizada a palavra do Pai nesses textos do que a palavra do Filho. Então, veja que a gente vai ver muito sobre essa questão desse Pai que tem feito grandes coisas e continua fazendo por nós. E o Willis, em seu comentário, ele diz assim: chamamos essa história de parábola do filho pródigo, mas poderia ser chamado também de a parábola do Pai amoroso. Esse Pai que nos ama de uma forma tremenda e maravilhosa. Pois sua maior ênfase não é
sobre a pecaminosidade do filho, e sim sobre a benevolência do pai. Quer dizer, desse pai que tem um amor maravilhoso e que ele nos amou de tal forma que ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Né? E eu queria ler um texto, está em Romanos capítulo 2, no verso 4, onde diz o seguinte: ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quer dizer, veja que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui, ou despreza a riqueza da sua bondade, quer dizer, não podemos desprezar essa riqueza maravilhosa da bondade de nosso Pai amado e maravilhoso, e a sua tolerância, porque quanto ele tem nos tolerado, quanto ele tem sido misericordioso e longânimo, e nós não podemos ignorar essa bondade, porque essa bondade é que nos conduz, como diz o texto aqui, ao arrependimento. E nós vamos ver claramente também nesse texto do Evangelho de Lucas sobre essa questão do arrependimento, porque lá ele produz algo maravilhoso na nossa vida e na vida cristã. Porque sem arrependimento ninguém verá a Deus. Porque quando nós nos arrependemos de nossos pecados, nós somos abraçados pelo Pai. Nós vamos ver bem claramente também esse abraço do Pai hoje, nesse filho que optou em se afastar do seio da família. Onde nós hoje estamos vendo isso bem claramente hoje, como as famílias estão sendo bem atacadas. E um dos pontos aqui, nessa divisão aqui, do verso 11 até o 16, nós vamos ver a rebelião desse jovem, que agora ele toma uma posição de pedir ao pai a parte da herança. E essa parte, ele só tinha direito a uma terça parte, porque quem tinha todo o direito era o filho mais velho, que ele receberia tudo, assim, a 2/3. Então, quando nós olhamos para essa situação aqui, desse jovem aqui, desse filho pródigo, como diz aqui, onde ele pediu a parte, a gente vê a rebelião dele. E de acordo com a lei judaica, a parte da herança do filho mais velho correspondia ao dobro da parte dos outros filhos. Quer dizer, o mais velho ele recebia em dobro, como diz lá o texto, lá em Deuteronômio, no capítulo 21, 17. É bom a gente conferir. O 21, 17 diz o seguinte: mas ao filho da aborrecida reconhecerá o primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Quer dizer, o filho primogênito ele tinha direito a receber o dobro, porque ele era da força do vigor. Foi o primeiro, era o primogênito. E o filho mais novo agiu dentro da lei quando pediu sua parte dos bens, mas certamente não foi um gesto amoroso de sua parte. Quer dizer, ele pediu a parte, mas não foi um gesto amoroso, porque pela atitude dele era como se ele estivesse pedindo até a morte do seu pai. Porque geralmente os filhos recebem a herança quando os pais morrem. E ele chegou para o pai, conformado já de estar ali naquela casa, de viver no seio da família, ele queria viver agora a sua independência. E nós vemos hoje um problema muito sério hoje, dentro dos lares, principalmente no Ocidente, onde
A cada dia que passa, os jovens têm abandonado e deixado para viver a sua vida e deixado a família, o seio da família, deixando de valorizar a família, deixando de valorizar esse momento maravilhoso de caminhar junto em família. Porque quando estamos em família, e como a própria palavra de Deus diz, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando nós estamos juntos, nós temos os conselhos, a troca de ideias, os ajustes na família. E como diz o Salmo 103, com bom e suave é que os irmãos estejam em união. Quer dizer, quando estamos juntos, Deus ordena a sua bênção. E a Bíblia também, lá em Provérbios, diz que aquele que se isola se insurge contra toda a sabedoria. E esse jovem aqui, ele estava fazendo isso, estava se rebelando agora, se afastando do seio e de estar em comunhão com os irmãos e com o seu pai. Aí sempre que damos mais valor às coisas do que às pessoas, mais importantes, ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos em nosso próprio lar, estamos procurando problemas. E Jesus advertiu, né, dois irmãos em conflito. Isso está em Lucas 12, verso 15, onde ele diz uma situação aqui, que então ele se recomendou: tente cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quer dizer, veja que os dois irmãos estavam ali, um falando para que houvesse a divisão de seus bens, e Jesus aqui, ele chama a atenção para o cuidado, tende cuidado e guardar de toda e qualquer avareza, quer dizer, tudo aquilo que tirava a atenção do objetivo central e do plano eterno de Deus, de vivermos em comunhão e de amarmos uns aos outros, porque Ele é o nosso Pai amoroso. Ele diz que devemos nos guardar de tudo isso, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens, mas naquilo que o Senhor tem para nos dar, que é muito maior, muito melhor e muito mais precioso. Pois mais coisas que possa obter, o avarento nunca fica satisfeito. Quer dizer, é isso que Jesus está alertando aqui. Por mais que ele possa ter alguma coisa, nunca vai estar satisfeito, porque sempre vai querer mais e mais. E esse mundo, como o próprio Jesus advertiu, a porta do mundo é larga, mas a porta que leva ao reino de Deus é estreita. E nós precisamos estar unidos com o Senhor e guiados pelo seu Espírito para sermos, nos livrar de tudo aquilo que possa nos conduzir à rebelião contra Deus, contra o lar, contra os princípios de Deus, contra tudo aquilo que possa nos afastar da palavra de Deus. Porque hoje nós vemos que existe uma corrente muito forte aí que vem trazendo o distorcimento da palavra de uma forma que vem produzindo coisas terríveis na vida das pessoas, que as pessoas ficam até desorientadas em relação ao puro Evangelho. Mas quando olhamos para as Escrituras, ela vai nos mostrar. E nós vamos ver isso bem claramente aqui na palavra do Senhor. E também vemos aqui, que esse jovem ele foi o que? Para uma terra bem distante. Ele saiu, aqui, quando depois ele diz aqui, no verso 13, passado muito dia, o filho mais moço, juntando tudo que era, partiu para uma terra distante. Quer dizer, ele foi para um local bem distante, afastado do convívio da sua família e também dos seus amigos. Porque ele tinha provocado algo terrível em relação ao seu pai, quando ele pediu a parte da herança. Como também, porque o pai tinha vendido uma parte da herança das terras para poder dar em dinheiro para o filho. Isso aí também os vizinhos, aquelas pessoas da localidade ali,
viram aquilo ali e isso passa um mau testemunho e um mau exemplo de filho. E aqui a gente vê que ele foi para uma terra distante. Mas por que isso aí? O filho mais novo sonhava em desfrutar sua liberdade longe do pai e do irmão mais velho. Quer dizer, ele sonhava em ter a sua liberdade. Mas a que preço isso aí? Porque nós pensamos que quando estamos no seio da nossa família, nós não temos liberdade. Isso é um engano. Porque no seio da família nós temos liberdade de amarmos, de falarmos a verdade um para o outro, de darmos conselho, de orientarmos, de haver uma ajuda mútua. Porque tanto o pai tem conselho, como o filho também tem ajuda também de alguns conselhos. Diante de situações que nós nos deparamos nesse país. Mas esse filho, ele desejava fazer as coisas à sua maneira, por isso se rebelou contra o pai, entristecendo profundamente o coração dele. Quer dizer, veja que ele trouxe uma tristeza no coração do pai ao se rebelar. E nós, quando nos rebelamos contra os princípios de Deus, contra tudo aquilo que ele estabeleceu, nós causamos tristeza no coração do pai. E esse filho trouxe uma tristeza terrível no coração daquele pai. E o pai concedeu a ele aquilo que ele queria. E ele foi viver a sua liberdade. Mas a vida na terra distante não era o que o jovem esperava. Seus recursos esgotaram, seus amigos o deixaram, veio a fome e o rapaz foi obrigado a fazer por um desconhecido o que havia se recusado a fazer pelo seu pai, trabalhar. Veja, na casa do seu pai, ele devia gozar ali, brincar, se divertir. Ele não valorizava o trabalho junto ao pai, mas agora longe, onde ele tinha agora desfrutado e torrado todo o dinheiro, gastado todos os bens, tinha feito o que ele queria e o que não queria, agariou amigos porque tinha dinheiro, agora ele estava sem nada. Os amigos o deixaram porque ele não tinha mais dinheiro. E sobre aquele local que ele estava, sobreveio uma fome. Parece até agora com o Covid-19 que nós estamos passando agora, essa situação toda que está cometendo no nosso país, onde pessoas têm passado fome, que nos entristece e vemos essa situação toda. Mas mesmo assim a gente vê que as pessoas têm se rebelado de uma forma terrível, têm murmurado, as pessoas não têm dobrado o seu joelho e pedido socorro da parte de Deus, porque é Ele que faz o milagre e Ele está disposto a nos ouvir. E é Ele que no tempo certo há de mover o seu braço sobre essa nação. Mas cabe a cada um de nós a nos dispormos e clamarmos ao Senhor e pedimos a Ele misericórdia, porque Ele está atento aos nossos ouvidos. É Ele que sempre está pronto a manifestar a sua graça sobre a nossa vida. E essa cena dramática é a maneira de Jesus enfatizar o que o pecado faz na vida dos que rejeitam a vontade do Pai. Porque quando o pecado é que nos conduz à rebelião contra o Pai e nos afasta dele. O pecado faz separação entre nós e Deus. E a rebelião desse jovem aí, com relação ao seu pai, provocou esse pecado terrível. E essa dor no coração do pai. O pecado promete liberdade, mas traz apenas escravidão. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, veja o que Jesus diz aqui. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo,
todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, ele tinha se rebelado contra Deus e se tornou escravo do pecado. E aquele que se torna escravo do pecado, ele começa a andar por um caminho tortuoso, distante do Pai, distante da proteção do Pai. Ele começa a andar por um caminho sem volta. Por quê? Porque ele se afasta de Deus. A cada dia mais e mais ele vai se sujando mais e mais. E ele deixa de ser abençoado e agraciado pelo Senhor. Porque ele se afastou do Senhor. E parece que do verso 17 até o 19 do capítulo de Lucas 15, a gente vai ver agora essa parte onde ele cai em si. Vai ver agora a parte do arrependimento desse jovem. Ele começa a se lembrar das palavras do seu pai e como o seu pai trata os seus empregados. Ele começa a se lembrar. E ele agora começa a cair em si, como diz aqui o texto aqui, ó. No verso 17 ele diz, então caindo em si. Ele começa a cair em si agora e diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele começa agora a se lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E ele começa a se arrepender dos seus maus caminhos, começa a reconhecer que ele tem um pai. Ele diz aqui no verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos teus trabalhadores, como um servo. Veja, ele se colocou agora na condição de servo. Porque o arrependimento ele provoca mudança, provoca transformação. E arrepender-se significa mudar de ideia. Toda aquela ideia, todo aquele plano que ele tinha em relação ao mundo, aos seus interesses, a caminhar segundo os seus planos, os seus propósitos, ele agora cai em si. Interessante que tudo isso aí é provocado pelo Senhor, pela semente que é lançada no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela produz mudança, transformação na nossa vida. E ela traz esperança. Provavelmente naquele meio ali onde ele estava passando fome, necessidade, ele caiu em si, lembrando-se, tendo aquelas lembranças, como o pai o tratava, e como o pai tratava os seus empregados de forma justa e digna. E ele disse, agora quero voltar apenas como um empregado do meu pai, como um servo. Ele caindo em si, o que indica que estava fora de si. Veja, então a gente vê que esse jovem, ele não estava em si. Quando a gente vê o texto aqui que ele diz assim, ó, então caindo em si, então ele não estava fora dele mesmo. Então veja que a gente vai vendo a rebeldia dele, que ele estava fora de si. Mas agora quando ele cai em si, que ele se arrepende, ele começa a ter uma mudança agora de pensamento, de atitude, porque ele agora se considera como um servo. O rapaz mudou de ideia, e sobre si mesmo, e sobre sua situação. Veja, ele fez o que? Ele mudou de ideia sobre si mesmo e sobre a sua situação. Porque ele viu tudo aquilo ali, que aquilo ali não era nada. E olha que ele havia desperdiçado todos os bens, a herança que ele tinha pedido ao pai. Mas ele não estava mais olhando para aquilo ali, que pelo menos o pai o recebesse como um empregado dele.
E ele admitiu que era um pecador. E nós precisamos admitir, como o Glenn diz assim, que Jesus veio nos salvar de nós mesmos. E nós precisamos admitir que somos pecadores. E uma coisa também que ele reconheceu, que o Pai era um homem generoso. Então precisamos reconhecer que o nosso Pai amado, ele é generoso. E ele nos perdoa. Ele está de braços abertos para nos receber. Basta que nós venhamos a pedir perdão a Ele, venhamos a reconhecer que somos pecadores e precisamos da graça dele sobre a nossa vida. Porque essa graça, esse favor imerecido que tem agido sobre a nossa vida. E também que se o rapaz tivesse pensado apenas em si mesmo, na fome e na saudade, na solidão, teria entrado em desespero. Mas suas circunstâncias difíceis o ajudaram a ver o Pai sob outra ótica. E isso lhe deu esperança. Se o Pai era tão bom com os servos, talvez se mostrasse disposto a perdoar um filho. Quer dizer, veja que ele começou a dizer, se ele era tão bom com os servos, então ele vai se achar disposto a me perdoar. E ele vai buscar ao encontro do Pai, retornando agora para a sua casa. E esse arrependimento, esse arrependimento é obra de Deus. E é algo que é verdadeiramente provocado pelo Senhor. Eu queria ler um outro texto, em Atos 11, verso 18. Que diz o seguinte: e ouvindo ele estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quer dizer, veja que até os gentios também o Senhor, ele fez o quê? Ele concedeu o arrependimento também. Porque ele diz assim, foi por Deus concedido. Então, veja que quem nos concede o arrependimento é Deus. É Ele que quebranta o nosso coração através do Espírito Santo. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse é o papel dele. E ele atua sobre a nossa vida. Veja que se estendeu isso também aos gentios. E foi por Deus concedido. Quer dizer, é através de Deus, desse Pai maravilhoso, esse Pai amoroso, que nos concede o arrependimento, e isso através de uma pessoa, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, ele morreu e nos resgatou. E nós vamos ver essa graça maravilhosa atuando e sendo expressa na palavra de Deus. Onde diz aqui em Efésios, no capítulo 2, diz aqui, a partir do verso 1, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, quem nos deu vida? O Senhor. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no quais andaste outrora. Quer dizer, veja que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que nós andávamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Veja, todos, sem exceção, porque o pecado entrou no mundo e desgraçou a raça humana através do mundo com o homem. Mas através de Jesus nós recebemos a graça, a vida nova, e fomos justificados, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quer dizer, veja que a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco
em Cristo Jesus. Quer dizer, vemos a bondade de Deus aqui sendo expressa, porque esse filho estava voltando agora. E nós vemos essa bondade sendo manifesta e sendo apresentada a nós através da sua palavra. Porque a bondade de Deus, ela continua. E é um amor incondicional. Porque como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz, o amor é paciente. Ele não há de ciúme, ele é paciente. A paciência, veja que ele não perde a paciência. Deus não perde a paciência, porque o amor dele é longânimo. E é por isso que ele diz na sua palavra que o amor é paciente. E esse Pai nos ama de uma forma incondicional, que o seu Filho nos deu vida. E ele nos resgatou. O Filho descobriu no próprio lar esse regozijos de voltar e ser recebido pelo Pai. Porque ele diz aqui, ó, e levantando-se foi para seu Pai. Vinha ele ainda longe, ele vinha de longe, diz o texto aqui no verso 20. Quando seu pai o avistou. Quem o avistou? Seu pai. Ele ainda vinha longe, mas quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Veja, ele foi lá, esse pai chegou, o abraçou, mesmo diante de tudo aquilo que o seu filho havia feito. Mas ele chega diante do seu filho e o abraçou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja. Quer dizer, veja a alegria que esse filho estava proporcionando ao pai agora, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que havia feito algo terrível, porque, segundo a lei, que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 21, verso 18 ao 21, diz lá que quando o pai ele não conseguia suportar o filho por ser desobediente e rebelde, ele era levado diante dos anciãos e ele era apedrejado e morto. E esse filho, o que ele fez com o pai, ele merecia isso. Só que esse pai, quando esse filho volta, ele abraça ali aquele filho. E ele podia levar, ele podia até, a população ali, o povo ali naquele momento, podia jogar até pedra nele. Mas estava próximo a ele e ao lado dele e abraçado com ele o pai. Então o pai estava protegendo. Porque o pai nos ama. O pai nos recebe. E ele nos perdoa. Porque o perdão vem de Deus. É ele que nos ama de uma forma tremenda e maravilhosa. De uma forma incondicional. E o filho descobriu no próprio lar tudo o que havia esperado encontrar na terra distante. Roupas, joias, amigos, uma comemoração alegre, amor e segurança para o futuro. Quer dizer, veja que quando ele voltou, ele na casa do pai, ele não recebeu rejeição, mas ele foi abraçado, ele foi recepcionado, ele foi amado, porque Jesus fez isso por nós. Jesus quebrou as inimizades, Jesus quebrou as cadeias, todo escrito de dívida que tinha contra nós, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nos afastava de Deus, Jesus foi lá e pagou o preço, porque nós fomos comprados por um alto preço e foi o seu sangue. Para fazer o quê? Para nos unir ao Pai. Porque, como diz lá em Colossenses, que nós estamos com Cristo e Cristo em Deus. E queria ler um outro texto que está em Tito, no capítulo 3.
do verso 3 ao 7, que diz o seguinte: pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Veja como nós éramos. Vivendo em malícia, veja como o homem afastado de Deus, como nós vemos no início, que é a rebelião desse jovem, inveja, odioso e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade, veja, quando se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, na cruz do Calvário, ele expressou isso aí. Porque quando Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E ele morreu por nós. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Agora nos tornamos herdeiros de uma herança incorruptível, segundo a esperança da vida eterna, porque recebemos em Cristo agora a vida eterna. E veja que o Pai, quando recebe, ele deu para ele o que? Um anel. Que o anel era um sinal de filiação. Ele era filho, ele fazia parte. Deu a ele a melhor roupa. Era a prova de que o filho estava sendo aceito de volta à família. Ele foi recebido de volta à família. Os servos não usavam anéis, sapatos nem roupas caras, mas o filho usava. E ele foi recebido, foi restituído, porque nós estávamos desgarrados, mas Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nós tornamos agora co-herdeiro e co-participante da natureza divina. Se o rapaz tivesse sido tratado de acordo com a lei, teria havido um funeral e não um banquete. Quer dizer, veja que a graça maravilhosa de Deus é que nos resgata, que nos ama. Porque de tudo isso que nós vimos, como diz lá em João 14,6, diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós só vamos ao Pai através de Jesus. E esse filho que se rebelou, ele precisou se arrepender e teve a alegria de um Pai bondoso e maravilhoso que nos recebe e nos abraça. Porque o filho estava perdido, como vimos no verso 24. Era ignorante as coisas de Deus e estava morto. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é através de Jesus que temos essa vida maravilhosa e abundante, esse Pai que nos ama de uma forma maravilhosa. Ó Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença, que através do Teu Espírito Santo nos tem conduzido ao Pai. Que Tu continues nos abençoando e nos conduzindo mais e mais através dessa graça maravilhosa, através da Tua bondade, em nome de Jesus. Amém.